A democracia que eles querem é a democracia para liquidar com a Petrobras. É a democracia dos monopólios privados, nacionais e internacionais. É a democracia que luta contra os governos populares e que levou Getúlio Vargas ao supremo sacrifício. Pois é, esse texto que eu acabei de ler, ele não foi dito por nenhum congressista do PT ontem, depois do julgamento do ex-presidente Lula e da condenação por 3-0 na segunda instância. Isso é um trecho do discurso de João Goulart, em 1964, poucos dias antes do golpe militar lá na Central do Brasil. Um discurso que inclusive acelerou a queda do presidente. Alguém poderia dizer, mas que discurso atual. Não é um discurso atual. O Brasil é que parou no tempo. Já são 54 anos desde esse discurso e nós ainda giramos em torno da discussão sobre a Petrobras. E nós ainda nos dizemos vítimas dos monopólios nacionais e internacionais e não fomos capazes de dar jeito de dar solução para o nosso país. O mundo caminha para uma situação em que o petróleo deixará em breve de ser a principal fonte de energia. E no Brasil, o discurso político ainda gira em torno da Petrobras. Foi a Petrobras um dos principais instrumentos utilizados pelo PT no seu projeto de perpetuação no poder? Foi em função desses mesmos esquemas criminosos de uso do poder econômico da Petrobras para favorecer o poder político do PT e seus aliados que tudo acabou desmoronando para o Partido dos Trabalhadores. 54 anos depois desse discurso de João Goulart, nem a Petrobras foi privatizada e nem se tornou lastro para o nosso desenvolvimento como querem aqueles que recusam a privatização. E o debate no Brasil continua rasteiro e a educação continua igual ou pior ao que era lá em 1964. Não há dúvida de que a qualidade da escola pública naquela época era melhor, mas também atingia um punhadozinho assim de nada de gente e a maior parte, quase a totalidade da população que precisava estar na escola estava fora dela. Escola era coisa de privilegiado. Hoje não é mais, está todo mundo na escola, mas a gente continua sem ter educação. E continua o nosso debate a girar em torno da Petrobras, de Lula, do privatiza, do não privatiza. Os países do mundo inteiro se desenvolvem. O mundo está trocando o petróleo pela energia solar, principalmente, mas também por outras formas de energia sustentável. E nós, sem educação, sem desenvolvimento, sem projeto de país, continuamos a colocar a culpa no outro. O adversário internamente e a ganância das multinacionais e do imperialismo norte-americano externamente. Enquanto isso, nós vimos China e Coreia do Sul se transformarem de países miseráveis em potências econômicas. Enquanto isso, nós estamos vendo a Índia, que era uma miséria absoluta, começar a dar largos passos na direção do desenvolvimento e a ser um país respeitado e reconhecido por todo mundo. O Brasil cai no ridículo. Não é à toa que o nosso debate político esses dias gira em torno de um cidadão que está condenado à prisão. Lula vai ser preso ou vai conseguir adiar o cumprimento da sentença e aí fazer campanha, virar presidente e se livrar das condenações? Lula vai ser candidato ou vai sair e aí ganha Bolsonaro? Ou Lula continuará candidato e a outra única força que pode vencê-lo é a de Bolsonaro e então Luciano Huck entra para tentar ser o candidato do centro que tantos buscam? A dependência que o PT tem de Lula, assim como a dificuldade que os adversários têm de encontrar um candidato viável, só demonstra o quanto os nossos partidos, a nossa classe política está completamente dissociada, afastada dos interesses da própria sociedade e não tem um projeto para mostrar, não tem um plano que possa conduzir a nação. Assim como o Brasil, Feira de Santana se debate com as mesmas questões também já há décadas. Ontem ocorreria a licitação para o transporte alternativo, mas, pela segunda vez, devido a confusões ocorridas no processo, essa licitação foi suspensa. Como a Prefeitura da noite para o dia resolveu cortar pela metade as vagas disponíveis sem antes negociar e conversar com o pessoal que faz o transporte alternativo,
essa confusão se estabeleceu e se arrasta desde o ano passado. Mas ela é apenas um detalhe dentro da questão maior, que é a questão do transporte coletivo de Feira de Santana, que é ruim, é muito ruim, é caro e não se resolve. São tomadas medidas paliativas aqui e ali. A prefeitura vendeu como uma grande coisa a renovação da frota pelas empresas que ganharam a nova licitação, mas de fato isso não resolve o problema de quem depende do transporte coletivo. E a má qualidade do transporte coletivo faz com que ele seja restrito à população mais pobre que não tem outro meio de locomoção, quando na verdade ele poderia estar atendendo a toda a comunidade e isso também seria fator de progresso e de desenvolvimento para o município. Mas pensar a longo prazo não é com certeza uma das especialidades da nossa administração pública. Outro setor problemático no município é a educação. Sindicato dos Professores e Secretaria de Educação e prefeito José Ronaldo vivem as turras. Agora a APLB já de novo fala em greve porque o acordo feito na greve do ano passado não estaria sendo cumprido. O sindicato se queixa de que não consegue sequer marcar uma audiência para conversar com as autoridades municipais. É inegável que desde o seu terceiro mandato iniciado em 2013, o prefeito José Ronaldo vem investindo mais nas escolas, tanto na estrutura física quanto em alguns projetos de qualificação. No entanto, para que o município deixe de estar entre as piores posições no ranking da educação da Bahia, que já é uma das piores educações do Brasil, que é uma das piores educações do mundo, é preciso que governo e professores trabalhem num projeto de longo prazo e de uma forma harmônica. É preciso que haja entendimento entre essas partes. Porém, a única coisa que se vê é conflito e os professores brigando por salários, por garantias, por vantagens e a prefeitura tentando segurar as rédeas, tentando conter os gastos e trabalhando só para apagar incêndios e, se possível, evitar o desgaste político de uma greve. A melhor estrutura física do mundo não vai resolver o problema se não houver o empenho dos professores trabalhando em comum acordo com este governo e com os próximos governos que vierem.